Uma boa noite para todos e todas que nos acompanham agora pelo YouTube. Nós temos um imenso prazer de meditar na Palavra de Deus na última mensagem dessa série, que espero que esteja abençoando a todos e todas. Nossa jornada de 30 dias para refletir sobre o cuidado de Deus, como viver uma vida melhor, como fazer com que a nossa vida ganhe sentido. A pergunta ainda está valendo. O que você faria se tivesse apenas 30 dias para viver? O que você faria? Eu tenho uma paciente que tem um quadro clínico que ela fica naquela dependência. O que vai ser ou o que não vai ser? E eu aproveitei e perguntei para ela, o que você faria se soubesse que é terminal? Que você não tem mais volta, que daqui é ponto final. E ela me disse, eu viveria da melhor forma que eu pudesse. Eu seria a melhor pessoa para os meus filhos, para a minha família. Eu faria a diferença na vida deles. E essa resposta dela bateu com uma pesquisa que fizeram na França, alguns anos atrás, sobre se o mundo acabasse. A pergunta era essa. Se o mundo acabasse, você soubesse que o mundo vai acabar daqui a meia hora, o que é que você gostaria de fazer quando o mundo acabasse? Aí fizeram várias opções, né? Bom, você quer ter um banquete especial, comer aquela comida que você nunca comeu na sua vida e que é o prato mais requintado, mais saboroso que a gastronomia já produziu. A segunda questão era, você gostaria de fazer sexo com aquela pessoa que você tem paixão de maneira ardente, como nunca fez na sua vida? Ou você gostaria de gastar todo o seu dinheiro, tudo de uma vez só, fazendo o que quisesse, dando a volta ao mundo, esbanjando o teu dinheiro guardado em tudo que você quisesse fazer? E a última opção era gastar o tempo com a sua família, estar junto com a sua família. Por incrível que pareça, às vezes a gente tem aquelas coisas materiais, né? Tinha até a questão da espiritualidade, queria passar os últimos momentos adorando a Deus, mas o voto que deu maior quantidade de pessoas interessadas é passar os seus últimos momentos com a sua família. É a grande aspiração, da gente estar junto com quem a gente ama, com quem a gente quer bem, estar junto com os nossos queridos, nossos familiares, aquelas pessoas. Por pior que seja a nossa família, porque a gente sempre acha que a nossa família é pior que a dos outros, né? Mas por pior que seja a sua família, ela é a sua riqueza, é o espaço onde você existe, onde você é reconhecido como pessoa. E isso é muito importante, gente, a gente pensar nisso, não é? Como que ela é importante para nós? O que você faria se tivesse 30 dias para viver? Com certeza você estaria ao lado de quem você ama, com certeza. Mas como você estaria? O que é que você precisa fazer para dar esse passo, para estar ao lado de quem você ama? Por isso que o tema do encerramento dessa série é agir corajosamente. Então, haja corajosamente. Para a gente encarar muitas situações da nossa família, é preciso que a gente tenha coragem para sair da nossa condição de eu e até muitas vezes da nossa condição de conforto para poder nos aproximarmos daquelas pessoas que a gente quer bem. Muitas vezes, aquilo que a nossa família precisa é uma atitude de coragem da gente para poder reunir, para poder sentar, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Para a gente meditar nisso, eu escolhi o texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 7. Anotem, se você depois quiser, acho que vai ser bom a gente ter essa palavra para a gente lembrar, porque esse texto fala das nossas lembranças, do legado que a gente vai deixar na vida, daquilo que a gente vai
deixar como marca na vida das pessoas, que as pessoas vão se lembrar da gente. Provérbios 10, 7 diz assim: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A pessoa que é justa, que é digna, a pessoa que ama, a pessoa que é gentil, a pessoa que age como um instrumento de Deus na vida do outro, deixa boas memórias, boas lembranças, mesmo que parta dessa vida agora. A pessoa que deixa marcas agradáveis na vida dos outros é aquela pessoa que age com justiça, que age com dignidade, que age com solidariedade, com generosidade. Essa pessoa é uma bênção. As marcas que ela deixa são bênçãos. Por isso, a frase provocativa da mensagem de hoje é: haja como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. A gente costuma dizer com muita facilidade, como crente, né, que o mundo jaz no maligno, que não tem solução. O mundo está indo embora mesmo, e é assim que vai ser, não temos nada que podemos fazer. Bom, gente, eu quero dizer para você que sempre que houver a possibilidade de uma transformação, de uma ação humana, é bom que a gente possa sair dessa ideia que é senso comum para poder fazer alguma coisa diferente. O lado humano da nossa atitude é nunca dizer não quando a tragédia vem. Que esse é o grande componente de fé. A fé é aquela capacidade de zombar das situações terminais. Quando as pessoas dizem que tudo acabou, não tem mais chance, agora não tem mais jeito, o mundo vai acabar mesmo. A fé é aquela que diz que é possível você ter uma nova vida, é possível você renascer. Quando todo mundo dizia que a vida de Jesus acabou na cruz, 3 dias depois ele ressurgiu, e a ressurreição de Jesus é a maior prova de que depois da tragédia existe vida. Depois da tragédia existe vida. Bem, gente, eu queria deixar aqui 3 perguntinhas para a gente pensar, para a gente imaginar aqui como é possível a gente viver de uma forma significativa. Primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse: qual o legado você deixará de si mesmo para as pessoas que você ama? Eu não estou perguntando quanto você vai deixar de herança para os seus filhos. Bom, os meus filhos podem ficar tranquilos que não tem esse problema, não é? Eles não têm esse problema. A herança deles será igual a 0, muito próxima de 0, né? Mas eu fico perguntando, como é que os meus filhos vão se lembrar de mim? Como é que os meus netos vão se lembrar de mim? A segunda pergunta é: o que você está construindo com a sua vida que vai durar além da sua própria vida? Que trabalho você está fazendo que, mesmo que você tenha que terminar agora, pode continuar? Pode outro vir a continuar aquilo que você começou. E aquilo que você começou vai produzir um fruto para um grande grupo de pessoas pelo que você iniciou. O que você está fazendo hoje que pode resultar em bênção para as pessoas que vão viver depois que você deixar essa vida aqui? São essas as questões que a gente precisa fazer de uma maneira mais clara. Há um texto bastante importante, né, da palavra de Deus que diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. O que você tiver que fazer, faça. Essa palavra foi Jesus que disse a Judas Iscariotes. Judas estava sentado à mesa com Jesus e os discípulos perguntam: quem é que vai trair?
Aí Jesus pega um pedaço de pão, molha no vinho e entrega para Judas. E diz para ele assim: o que você tiver que fazer, faça. O que você tiver que fazer, faça. Era como se Jesus estivesse dizendo: faz o que tem que ser feito, porque era verdade. Jesus precisava ser traído por alguém. Ainda que Judas fosse enganado pela sua maneira de pensar materialista, na sua maneira egocêntrica, mas era preciso que aquilo fosse feito. Uma coisa ruim, claro. Jesus foi crucificado, condenado, foi preso, condenado e crucificado por causa daquele gesto de Judas Iscariotes. Mas Jesus lembrou a Judas: olha, não tem jeito, se tiver que fazer, vai e faz, vai e faz. Tenha coragem de fazer o que tem que ser feito. E aí a gente fica se perguntando: mas o que é que eu preciso fazer para poder ter uma vida significativa? Ainda que seja numa última vez, no último momento. Não para ser um Judas Iscariotes na vida, mas para ser alguém que deixa um legado na vida de quem a gente ama. Eu queria apontar algumas coisas que a gente precisa fazer, não é? Que são as atitudes que nós todos aqui podemos desenvolver e que pode fazer a diferença nos nossos relacionamentos, no lugar onde a gente atua, e que as pessoas vão levar para a vida, pelo modo como a gente age. A primeira coisa que nós podemos fazer é exercer influência. Eu posso ser uma influência boa na vida das pessoas. Eu posso influenciar as pessoas à maneira de amar mais, a ser mais gentil, mais agradável. E é preciso que eu aproveite todas as oportunidades que eu tenho para exercer uma influência boa. É preciso que eu aprenda a aproveitar cada momento, cada circunstância, cada oportunidade para ser a diferença no lugar em que eu me encontro. Se eu posso fazer isso na minha igreja, na minha família, no meu pequeno grupo ou no meu trabalho, onde quer que eu esteja, então faça isso. A palavra de Deus nos chama a fazer isso. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Então, se você tem essa oportunidade de ser uma bênção, de exercer a sua influência na sua geração, faça isso. Coloque a sua vida à disposição. A palavra de Deus diz que Davi foi chamado como o homem segundo o coração de Deus, porque ele serviu ao Senhor na sua geração. Ele foi testemunha do amor de Deus, do perdão, da graça, mesmo com todos os problemas que Davi tinha. Ele foi um exemplo para a sua geração, porque ele exerceu influência sobre as pessoas. Eles anunciarão os seus atos poderosos. É isso que a gente precisa fazer em primeiro lugar. Em segundo lugar, utilize todos os recursos disponíveis. Talvez você seja aquela pessoa que diz: mas eu não tenho nada. Mas eu não sei o que vou fazer. Então, a maneira como você encara as oportunidades que você tem, os recursos que tem à sua volta, vai direcionar a maneira como você vai agir. Talvez você possa dizer assim: mas a igreja está aqui. Eu gostei muito do irmão que chegou dizendo: daqui está bem melhor. Aproveite os recursos que você tem. Aproveite as oportunidades, mas também aproveite os meios que são colocados à sua disposição para fazer o melhor que você pode. A palavra de Deus também diz para nós: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Talvez você imagine que para você ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa feliz, que aproveite bem a vida, seja necessário ter uma conta maior, ter um carro melhor. Se eu tivesse um carro melhor, eu viajava. Não, dá para viajar de ônibus também, dá para viajar de trem, dá para viajar de outras maneiras.
Eu, quando era adolescente, eu ficava imaginando assim, eu tinha uns 14, 15 anos. Eu queria conhecer o meu entorno. E o meu entorno era um lugar muito agradável do nosso querido Brasil. Sabe onde é que era? A Baixada Fluminense. Eu morei em Nova Iguaçu. Então eu ficava olhando, quando eu ia para a escola, aqueles lugares maravilhosos que eu não fazia ideia de onde eram. Assim, lugares assim muito agradáveis, aprazíveis, como Duque de Caxias, Belfor Roxo, sabe onde é que fica? Austin, já ouviram falar? Japeri. Então eu ficava olhando aqueles letreiros, um dia eu vou lá, mas não tinha dinheiro, eu era muito pobre mesmo. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar durante a semana, reúno um dinheirinho e vou conhecer esses lugares. Então eu chegava no sábado, eu ganhava um dinheirinho extra, na feira, em qualquer lugar, eu fazia, vendia laranja, eu dava o meu jeito. Então eu vinha aqueles letreiros, hoje eu vou conhecer Austin. Sabe o que eu fazia? Eu ia a pé. Caminhava 2, 3 horas. Eu era magro mesmo, né? Mas andava a pé. Quer dizer, eu vou até o ponto final desse ônibus e eu volto. O que está faltando para você experimentar algo novo? Está esperando dinheiro? Eu só tinha o dinheiro da volta, né? Porque eu, até para tomar água, eu tinha que pedir no botequim para poder me darem um copo d'água, por favor, para que eu pudesse. E quando eu voltava, aí já voltava de ônibus, tranquilo, fácil. Cheguei aí a Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, a Duque de Caxias, a pé. Levei 3 horas andando. Eu era normal, tá bom, gente? Eu era normal, não era... Mas eu queria conhecer. Quando eu fiz 15 anos, eu fiz o meu desafio. O meu desafio foi conhecer a Praia do Flamengo. Vou conhecer esse negócio. Aí fui de trem. Aí eu fui de trem, não fui a pé, claro, né? Mas caminhei a pé da Central do Brasil até a Praia do Flamengo, até o aterro. Só que quando chegou lá, eu fui roubado. Roubaram meu dinheirinho de volta, né? E agora, como é que eu volto? Aí eu voltei, quando cheguei na estação da Central do Brasil, eu descobri, né, uma maneira de furar o trem, de não pagar a passagem. E eu me arrisquei ali, 15 anos, magrelo, eu sei que atravessei por alguma roleta daquelas e consegui pegar o trem. Cheguei em casa meia-noite, mas cheguei, não é, gente? Vivo, alegre com a minha aventura. Tomei banho de mar, foi muito legal, conheci vários lugares do Rio de Janeiro que eu nem fazia ideia que existiam, caminhei pelo Monumento dos Pracinhas, aquelas ruas da Rio Branco todas, foi muito legal, foi uma experiência muito boa, né? Não recomendo a ninguém não, mas eu não posso me queixar de dizer, que furada que eu me meti, não, foi interessante. A volta que foi mais complicada, mas graças a Deus não faltou nada. E hoje tem uma história para contar, né? O que você está esperando para ter a experiência da sua vida significativa, fazer a diferença na vida de alguém? Está esperando recurso? Usa o que você tem, usa as suas oportunidades, usa os meios que estão à sua disposição. Terceira atitude para você fazer a diferença com coragem. Exercite obediência a Deus. A palavra obediência é uma palavra que eu não gosto muito. Os irmãos sabem bem que eu não sou muito simpático com essa coisa de obedecer cegamente. E eu não espero que ninguém faça isso em relação às palavras minhas, à lei, a coisa nenhuma. Obedecer cegamente não é uma coisa que eu pratico e eu não recomendaria isso para ninguém. Toda obediência, ela deve ser antecedida de uma reflexão crítica para saber por que você está fazendo. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que seguir determinada ordem? Mas no que diz respeito à vontade de Deus, eu digo para você, vale a pena você fazer isso. No que diz respeito àquilo que Deus diz em sua palavra, do que é melhor para nós, vale a pena a gente colocar isso em prática. Porque Ele é o autor de tudo que está aí. Ele sabe como é que funciona a nossa vida. Ele nos fez para sermos imagem e semelhança dele. Então, se ele diz que tem um jeito de viver
que é melhor, leva a sério, porque essa é a recomendação do fabricante. Não é assim que a gente compra um equipamento e aí a gente lê o manual. Aí o manual diz como deve funcionar. Uma vez eu comprei um aparelho, né, eletrônico, levei para casa e imediatamente eu liguei e o negócio não funcionou. E eu fiquei desesperado porque eu tinha comprado um produto caro que estava com defeito. E eu revirei, liguei para o fabricante. Aí disse: o senhor verificou a voltagem da casa? Aí eu disse: não. É 220 ou 110? Aí ele: 110. Aí ele explicou: então você vai lá, atrás do seu aparelho tem uma chave, você vai virar para 110, porque ele está em 220 para proteger o seu aparelho. Então você vai lá, vira a chave. Hoje, graças a Deus, a maioria dos aparelhos não vem assim, já vem bivolts, né? Mas naquela época ainda não era. E eu, né, entendido de tudo, esqueci desse pequeno detalhe porque eu não li o manual. A vida é assim, a gente precisa aprender que o autor da vida, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que a gente pode fazer para tornar a nossa vida mais feliz. Diz a palavra de Deus assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu diria para você que as recomendações que Deus tem para nós não são pesadas. Deus não está querendo colocar um fardo pesado nos ombros de ninguém. Pode ser que a religião até faça isso, mas a palavra de Deus não faz isso. Ela não coloca fardo pesado sobre os nossos ombros. É claro que ela pede, por exemplo, a gente amar o nosso próximo. Mas como é que você ama o seu próximo? Ama o seu próximo como você se ama. É claro que a palavra de Deus diz para a gente fazer o bem. Mas como é que fazer o bem? Fazer aquele bem que eu gostaria que fosse feito por mim. Então, os mandamentos da palavra de Deus não são penosos, não são sacrifícios, e Deus não espera isso de ninguém. O Senhor espera mesmo um coração compassivo, quebrantado, cheio da misericórdia e do amor de Deus. E uma última atitude: siga princípios para viver uma vida de forma mais elevada, de forma mais nobre. Você pode viver melhor do que você vive. Deus não fez você para viver essa vida que a gente está vivendo. Ele fez a gente para ter uma vida mais digna, mais honrada, para a gente viver na presença dele de uma maneira mais autêntica, de uma maneira mais digna mesmo da maneira como ele nos criou. Então eu gostaria de recomendar aqui algumas coisas, alguns princípios que a gente pode colocar em prática para ter uma vida mais elevada, um nível de vida melhor. Uma das mensagens que nós pregamos aqui é que a gente precisa viver acima da média, né? O que vive na média é o medíocre. Então, nós vamos dar um salto nessa compreensão e dizer: como que eu posso viver não acima da média, mas viver lá de forma mais elevada? Muita gente entende que viver no topo é ter sucesso, né? É estar no auge da carreira. Mas não é isso que a palavra de Deus nos propõe. A vida mais elevada não é estar no topo, porque o topo é um lugar muito inseguro e não é lugar de permanência. Não conheço ninguém que tenha permanecido no topo por muito tempo, nem jogador de futebol, nem político, nem empresário, nem arquibilhardário. Ninguém que chegou ao topo permaneceu nele por muito tempo. E é preciso que a gente então aprenda o seguinte: como que eu posso ter uma vida mais elevada, um nível de vida mais nobre, mais condizente com o modo como Deus nos criou? Em primeiro lugar,
faça uma autoavaliação de quem você é. Você está satisfeito do jeito que você vive? É assim que Deus gostaria que você vivesse? É desse jeito que o Senhor gostaria que você fosse? Em segundo, veja aí o versículo que a gente tem para nossa reflexão sobre isso. Diz a palavra de Deus assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não é ficar examinando a vida do outro. Examine você. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua relação, sua casa, sua atitude onde você vive? Não é como as pessoas te veem, é como você se vê. Você está se sentindo satisfeito com o jeito que você é? Com as coisas que você anda fazendo, o que acredita, nas diversas áreas da vida? Segunda atitude que eu acho que é muito importante para a gente superar, no princípio, para a gente superar essas situações, para a gente ter uma vida mais elevada. Procure agir com bom senso. O bom senso é um bom remédio. Quando tudo falhar, utilize o bom senso. Há muitas pessoas que acham que é preciso levar a vida a ferro e fogo. Muitas vezes até recorrendo a apelos morais ou apelos religiosos, escriturísticos. Como se aquilo que a Bíblia ou a religião diz fossem verdades absolutas. Ou pegar aquilo que uma autoridade religiosa, um pastor, um profeta diz, como se fosse palavra final de Deus para a vida. E meus irmãos, minhas irmãs, tomem cuidado com isso. Ajam com bom senso. Diz a palavra de Deus assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Isso é bom senso. Busque o equilíbrio. Busque ser uma pessoa que age com bom senso, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Outro princípio: desenvolva o cuidado com o seu próximo, com o outro. Não viva para você mesmo. Se importe com as dores, com o que faz o outro sofrer. Se importe com a necessidade dos outros. Foi Jesus que nos chamou para podermos fazer isso e encontrarmos oportunidades para servir. Leia o texto de Filipenses 2,4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mais um princípio, o quarto princípio. Decida quais são os valores que orientam a sua vida. Porque a gente não pode orientar a nossa vida só pelos nossos desejos, só para aquilo que o nosso coração aponta. Existem coisas que são caras para nós, coisas que nós deveríamos valorizar mais, as oportunidades que nós temos. Um valor, por exemplo, é agir com justiça, com honestidade, agir com sinceridade. São valores que nós precisamos alimentar na nossa vida. O texto que eu escolhi para a gente pensar nisso, que é de Salmos 37, versículos 4 e 5, diz assim: confie no Senhor, esse é um grande valor. Qual é o valor que orienta as suas decisões? A confiança que a gente tem no Senhor. Faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor. Outro valor importante: descansar em Deus. Saber que Ele vai cuidar de você e que você não precisa ficar estressada para poder tomar as decisões do seu jeito. Ele atenderá aos desejos do seu coração. E o outro valor que o salmista fala: entregue o teu caminho ao Senhor. Deixa Deus agir. Entregue sua vida para Deus.
Confie nele e ele agirá. O último princípio é aceite a direção de Deus. Deixe Deus comandar a sua vida. Eu gosto muito da expressão deixe Deus ser Deus. E você se ocupe de ser você. Se você tentar fazer isso, você já vai encontrar grandes soluções para a sua vida. Como diz o texto que nós escolhemos. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus orientar a sua vida. Por quê? Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Bom, gente, a gente vai concluir essa palavra com a seguinte consideração. Todos nós só temos uma vida para viver. Você não tem outra. Você só tem essa. Pode ser que você dure mais um dia, queira Deus que não, né? Que a gente possa chegar em casa tranquilo, né, Daileide? Que você possa ver a Olívia casar, né? Se formar na faculdade, é isso que nós queremos, né? Mas só tem essa vida, não tem outra. Só tem essa. Portanto, viva de um modo que realize algo que possa durar mais do que sua vida na terra. O que você pode fazer para deixar frutos? Para perpetuar aquilo que você significa para alguém. Viva como se tivesse apenas um mês para viver. Ou, quem sabe, um dia para viver. E quando chegar no dia final, você possa ter certeza de ter vivido de maneira completa a vida para a qual você foi criado ou criada. Esse é o conselho que a gente termina essa mensagem. Jesus disse, eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui, mas o texto ele diz assim, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. A maneira como o Senhor nos orienta para vivermos a nossa vida, que Ele nos proporcionou, é vivermos de acordo com a sua vontade. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus? Ore ao Senhor neste momento. Coloque a sua vida diante do Senhor, deixe Deus completar a obra dele na sua vida. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos aqui na tua casa, ouvindo tua palavra, aprendendo com os teus ensinos. E, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos esta única vida que temos de uma maneira significativa no mundo. Que nós possamos entregar, ó Deus, aqui por inteiro, todos os nossos anseios, toda a nossa esperança, toda a nossa vida no teu altar e que o Senhor complete a tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quero agradecer por você ter estado conosco aqui. Nós agora vamos cantar um cântico e os nossos irmãos do YouTube vão ficar com esse gostinho aí para, quem sabe, quando estiverem aqui conosco, louvar ao Senhor com a gente.